Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. É, Vamos fazer mais um vídeo aí de estudo. Peço a você que não é inscrito no canal que se inscreva, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, tá? Deixe seu like, por favor, e nos ajude a chegar a mais pessoas, certo? Então se você puder aí, dê essa força, ok? Mais uma vez, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo e divulgue o canal. Também, se você quiser ser um parceiro, ajudar financeiramente esse canal, não é crime, tá? É só usar a chave Pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Na capa do vídeo, na thumbnail, tem lá, tá? A chave Pix, ok? Muito bem. Nós estamos fazendo essa uma série de vídeos avulsos, né? Que a gente diz avulsos no sentido de que não é uma série de vídeos, ok? Então, por quê? Porque podem, em vídeos diferentes, ter conteúdos diferentes. E nos últimos dois vídeos que eu postei, a gente vem falando sobre esses aspectos aqui, né? Porque há pessoas que querem estudar o documento gnósticos a partir apenas de uma visão esotérica, espiritualista, ó, que tudo ali é metafísico, é simbolismo. Na verdade, pessoal, toda a literatura antiga é meio que simbólica, mitológica, porque era uma forma de linguagem, era uma forma de literatura, não especificamente porque eles estavam contando uma mentira, porque associam geralmente a, a mitologia a aspectos de lenda, alguma coisa meio mentirosa que eles tentaram falar de uma coisa, daquele símbolo, porque isso é uma coisa assim que você tem que ler simbolicamente, alegoricamente, e tudo mais, tá? Então veja, a Igreja Católica é um exemplo típico do que eu vou falar aqui. A Igreja Católica, por exemplo, ela faz uma leitura do texto bíblico, porque em si ela não depende da Bíblia, tá, pessoal? Eu explico por quê. Porque a igreja tem um outro elemento chamado tradição, que está figurada nos dogmas, em tudo aquilo que foi construído a partir daquilo que eles chamam de dos pais da igreja, padres apostólicos, padres apologetas, enfim. Então, especificamente, eles não dependem da Bíblia, tá? Porque a Bíblia também é, foi feita aí por um monte de gente, por isso que ela é uma coxa de retalho, tudo espedaçado, é por isso que muita gente às vezes acha que está lendo uma coisa, está lendo outra, né? Mas a igreja, ela católica, ela manda fazer uma leitura histórico-crítica da Bíblia. Essa leitura histórico-crítica, existe um lugar onde isso é muito abordado, que é a Alemanha. Os teólogos alemãos ou alemães, eles fizeram muito desse aspecto da leitura histórico-crítica. E a leitura histórico-crítica, o que é que ela vai fazer? Ela vai começar a situar os pontos. E ela vai começar também a desfazer certas misticidades, certas visões meio que esotéricas, que é um tanto quanto perigoso, tá? Porque a linguagem simbólica, a linguagem mitológica, a linguagem meio que oculta desses textos, gerou, ao longo do tempo, as ditas sociedades iniciáticas ou sociedades secretas que vinham para quê? Para, olha, nós viemos aqui para, nós vamos lhe revelar coisas que vão, sabe, você e tal. Então, o que é que a leitura simbólica faz? Ela permite que qualquer um faça a leitura e dê a interpretação que quiser. Foi assim que o, o, o fundador do protestantismo, tá?
que era um frade, né? Então, quando ele começou as ideias dele de fazer a reforma protestante, ele teve embate, o Martinho Lutero, ele teve um embate com alguns que disseram para ele, não faz essa coisa da livre interpretação das escrituras, porque isso vai dar confusão, e deu. Você vê ao longo do tempo que cada um resolveu interpretar do jeito que queria. E aí está aí esse mingau de angu que ninguém entende o que é. Claro, Martinho Lutero era um martinista, tá? Trocadilho martinismo. Né? Martinho Lutero era martinista. A maioria, por sinal, desse povo que. Gente, nada era assim por acaso, tudo era de caso pensado. Tá? Os príncipes alemães, os príncipes daquela região ali, todos, né? Deram uma forçada de barra, né, para sair dos domínios de Roma, mas saiu do domínio de Roma e caiu no outro. Então, os luteranos, por exemplo, da Alemanha, eles têm um método de leitura histórico-crítica que eles começam a desmontar determinadas concepções. Né? Na verdade, gente, quem lê e é um pesquisador da Bíblia mesmo a fundo, eu já vi muito isso aqui. A maioria das pessoas que começaram a pesquisar na Bíblia e foram atrás viraram ateu. Porque a Bíblia ela é capaz de transformar alguém em ateu, tranquilo. Por isso que até alguns anos, séculos aí, os padres não tinham acesso à Bíblia. Por que não tinham acesso? Porque a igreja tinha receio de que alguém lendo aqueles escritos pudesse dizer, bem, isso aqui não pode ser. Então, é evidente, tá? Claro e evidente para nós, que quem pesquisa, por exemplo, hoje, você tem como comparar a Bíblia com as tabuletas, tá? Da Suméria acadiana, né? Sumério-acadianos. Você tem os textos ugaríticos, você tem o texto de Purana, você tem os textos gnósticos. Tá? Então você pode fazer muitas comparações e descobrir que todos os textos, incluindo a Bíblia, tiveram uma linguagem simbólica, uma linguagem para tentar, diremos assim, falar de determinadas coisas. Agora, o que na verdade a gente precisa tomar cuidado é que, é claro, a Bíblia como uma coxa de retalho, você não pode de repente dizer, olha, o autor, que isso é ridículo, né? Ainda tem gente que acredita nisso. O autor do Antigo Testamento foi, da Torá, foi Moisés. Se nem Moisés, o pessoal tem certeza que existiu, porque as pesquisas até hoje não mostram. Né? E a gente sabe que não foi, pessoal. Não foi. Quando a Bíblia foi escrita lá no período do exílio da Babilônia, começou a ser escrito os primeiros pedaços e tal da Bíblia. Tá? Pegaram as histórias sumero-acadianas, as histórias babilônicas e foram moldando para eles criarem um Deus, certo? Então é evidente que a mente humana é capaz de produzir Deus. Tá? Não se iluda com isso. Ok? Então, muitas vezes eles revestiram determinadas coisas com aspectos da mitologia, que é comum. Naquela época era comum isso. Assim como os apocalipses. Eles são o quê? Uma forma de você falar algo que, para quem você endereçou aquilo ali, eles vão saber o que foi, o que é aquela coisa. Mas se outros lerem, não vão entender patavina nenhuma. Ok? Então, quando a gente pega os textos ugaríticos, né? Ugarítico porque é uma cidade chamada Ugarite, né? Você compara com as tabuletas da Suméria, etc. Então você vai ver que aquela região ali onde a Bíblia foi escrita está toda
emaranhada de um monte de coisa que até então ninguém sabia. Quando vieram à tona todos esses materiais, aí a coisa ficou complicada, né? A coisa ficou, tipo assim, não tinha mais como esconder as coisas. Porque aí começaram a dizer que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia é legitimamente a palavra de Deus e tudo mais, né? Então é preciso a gente tomar um certo cuidado, porque quando você, por exemplo, acessa, tá, esse livro aqui, Biblioteca de Nag Hammadi, que está na editora Madra, já recomendei, pessoal. No lançamento estava barato, não sei agora. E você lê isso aqui, mas você não vai pesquisar para fazer comparações com os textos antigos, porque os textos gnósticos são do século I, segundo, terceiro, depois de Jesus, tá? E o que a maioria dos outros escritos são tudo antes, ok? Então, é preciso a gente ter essa sensibilidade, porque senão o cara começa a ler esse material aqui e aí começa a viajar na maionese tudo e tal. Então a pessoa tem que entender que Aldabaote não é outro senão o mesmo Javé da Bíblia, tá? Que antes tinha o nome de El Shaddai. Tá? E que hoje, pessoal, os estudiosos fazem comparação de Javé com Eliú, até pelas mesmas características. Certo? Lembrando que Javé não era um deus daquela região de Cananita, não era, pessoal. Ele veio a se tornar, depois que os abramitas e Israel foi destruído, aí Judá ficou, né? Porque um ficava no norte, outro ficava no sul, e eles eram politeístas. Então, quando Israel desaparece, ali os judaítas resolveram se apropriar do nome Israel. Tanto que no nome Israel está lá o nome El. Tá? E aí vai ter toda uma estrutura por trás disso. Então, os gnósticos, quando surgem, eles surgem a partir de um determinado ponto da história. Eles não surgem no vácuo. Não, eles tinham uma análise a partir de fundamento. Aí as pessoas começam a dizer, bem, os gnósticos eram xamãs, os gnósticos eram não sei o quê. Não, os gnósticos não tinham nada dessas coisas. Porra, um pouquinho a câmera aqui, aqui. Não. Os gnósticos não eram nada disso. Tá? Porque é comum, hoje em dia, as pessoas acharem que tudo quanto é coisa é alguém, é um xamã, etc. E tal. Então nós estamos verificando que o Javé da Bíblia é o mesmo Yaldabaoth, sem dúvida nenhuma. Basta você ter um pouquinho de leitura disso aqui e você verá, né, que ele é. Tá? E se Yaldabaoth é Javé, e Enlil é, pelos estudiosos, também estudiosos do momento, hoje, né, da nossa época, e de épocas passadas também, fizeram a assimilação de Enlil com Javé, então ambos os personagens são a mesma coisa. Eu venho repetindo isso constantemente. Só que tem algumas pessoas com seus canais no YouTube que não são obrigados a concordar comigo. Mas eles aí resolvem dizer, bem, não, Yaldabaoth era um ser, inorgânico, e porque não sei o que, inventam um pavão do caramba, meu irmão. Que dá a impressão que Yaldabaoth foi que criou os Elohim, criou os Anunnaki, criou não sei quem. Aí, meu irmão, todo mundo viaja na maionese. Eu estou dando essa introdução para dizer para você que estudar gnose não é estudar um negócio do tipo, eu vou me tornar mais espiritual. Tá? Eu acho que a maioria das pessoas que estudam todos os textos antigos, em algum momento eles vão ter que decidir entre ou ser gnóstico ou não ser nada. Tá?
Isso aí é importante deixar dito. Então a gente vai pegar um texto aqui, se der tempo a gente faz com outros textos, mas aqui, ó. Muitos pesquisadores fazem isso aqui, ó. Olha aqui. Né? Entendeu? Então eu vou marcar aqui porque, certo? Aqui, ó. Então aí, ó. Enlil, deixa eu ver se ainda dá uma aumentada aqui. Tá? Aqui, ó. Enlil marca seu gado, ok? O povo escolhido de Javé. De todos os escravos leais a Namur, vamos lembrar que Namur, pessoal, é o mesmo Enlil, tá? Esse era o nome dele, tá? Os Enlilitas e seu clã, Ninurta, Nanar, Haddad, Utu e Inanna, vejam que são várias divindades do panteão sumério acadiano, tá? Certo? Apenas Abraão e seus leais sobreviveram com muita ajuda de Enlil. Ele queria que seus escravos fossem marcados como seus, como marcamos o gado hoje. Tá? Você vai entender o que é que ele está querendo dizer isso aqui. Então, quando Abraão tinha 99 anos, Enlil, tá? E aí vem o tetagrama bem aqui, ó, certo? Tetagrama. Iod, Re, Vav, Re, aqui, ó, certo? Que em hebraico é isso aqui, ó. E esse escritor aqui, desse artigo, vai dizer que é assim. Yehová, ou Jeová, ok? Que possivelmente não seja essa a pronúncia adequada, mas eu também não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Então o Enlil é o mesmo Jeová, Javé, Yavá, ou Yahavá, né? Depende de como você queira, né? Porque o tetragramatão virou símbolo místico de alguns, ó, e a gente faz um bocado de coisa, né? Então o Enlil ordenou que eles e seus seguidores masculinos cortassem seus prepúcios para que fossem claramente marcados para Namu, né? Certo? Namu, que é o mesmo, e os seus próprios e seus filhos, por terem falsos filhos, por terem falos como os dos Sam. Desta forma, os deuses poderiam facilmente reconhecer os seus próprios escravos. Depois que Abraão e seu povo foram todos circuncidados, Enlil disse a Abraão: a tua descendência dei esta terra e o riacho do Egito, Nilo, até o Eufrates. Namu está dizendo claramente que Abraão que ele e seus seguidores eram o povo escolhido de Enlil. Ok? Então, você vai perceber, observe o seguinte, você vai observar que o que é que vai começar a acontecer com o Abraão, ele é histórico. Tá? O Lawrence Gardner diz isso no seu livro e mostra que Abraão era do grupo dos Enlilita, da raça Enlilita. E que ele sai de lá, ele não sai lá de lá, ele era não, ele tinha bens financeiramente, ele sai de lá com um monte de pessoas, ele vai lá para Canaã, tá? Observe bem isso. E quando chega em Canaã, ele então determina que os descendentes de Abraão, que Abraão tinha várias concubinas, aquilo era normal naquela época, tinha várias mulheres, Agar e outras, entendeu? Ele ordena então que os primogênitos, ou melhor, todos do sexo masculino, sejam
é cortado o prepúcio, né? A circuncisão, ok? Isso era o símbolo para dizer são meus. Vamos lembrar que quando você lê os artigos sobre os Anunnaki, você vai perceber que os Anunnaki não tinham prepúcio. E, portanto, eles ficaram meio que admirados quando o Adamu e a Tiamat surgiram. Eles perceberam que o Adamu tinha o prepúcio coberto por pele. Tá? Bem, há hoje leitores desses que analisam a coisa do ponto de vista, diríamos assim, medicinal ou de saúde, porque eles acreditam que esse corte, na verdade, a intenção era evitar, por A mais B, determinadas contaminações por bactérias, etc, etc. Eu não vou entrar nisso agora, porque também não compensa. Né? A gente percebe que o que o Enlil fez foi marcar e dizer: eu vou marcar o que são meu, porque os que são meus são esses aqui, os outros, você está entendendo? Vamos lembrar que lá no Novo Testamento, Jesus é levado para fazer essa circuncisão. No entanto, o Novo Testamento, criado por judeus helenistas da região do Levante, da região levantina, eles vão romper com essa história de circuncisão e vão inventar uma outra coisa chamada, diga aí, vamos lá, 5 minutos. Acabou. Eles passaram a chamar isso de batismo. Então os cristãos disseram: não, não, não. Nós vamos usar outra coisa para marcar os nossos. O que você acha? É? Então bora marcar os do outro como? Com batismo. Então os cristãos rompem com os judaítas e começam a marcar os seus, não mais cortando pele de nada, mas batizando. Né? Tenha isso em mente. Todas as vezes que você for ler um texto gnóstico, observe o contexto em que ele é ali colocado. Certo? Então, na hora que ele marca o gado, marcou o gado. Na verdade, todos nós somos gado dessa imensa fazenda. Alguns são gados mais elevados para ali, outros gados são menos. Alguns são gados de corte, outros são só para reproduzir. Então, gente, apareceu essa tela aí que é lamentável, mas... Tá? Então, é isso, né, gente? A gente precisa ter uma visão muito clara de que o Javé é o Enlil, né? Que, portanto, ele já existia como tal, mas enquanto dados históricos, nós sabemos hoje que o Javé, ele nem sequer é o Deus das tribos de Canaã, mas que ele vinha de uma região mais distante dos árabes. Tanto que, por muito tempo, eles consideraram o Deus, né, fundamental deles como se fosse o El, né? El, se a gente quiser pronunciar assim também. Porque El, enquanto palavra para Deus, é da onde vai vir também El, Elohá, Elohim e
Alá, Alá, né? Então, para você sintonizar, certo? E o Javé era um dos deuses do panteão que estava naquela região levantina. Portanto, ele é um deus muito mais aos árabes do que a esse grupo, porque tanto Judá como Israel eram cananitas, tribos cananitas, pessoal, tá? Misturado com abramitas, né? Então, assim, vamos marcar o gado? Vamos, e foi isso que o Enlil fez para produzir, tá? Então diz aqui, a terra que ele deu ao povo escolhido incluía tanto árabes como israelitas, já estão vendo? E, tá? Prestem bem atenção, que ele vai árabes como israelitas, que veremos em breve, tá? Eu vou dar um pulinho para cá, para ver uma outra coisa aqui. Deixa eu ver aqui se está aqui. Aqui, não. E aí a gente vai ver aqui alguma coisa sobre os símbolos que identificam o Enlil, tá? Olha aqui. Os símbolos de Enlil, certo? Olha aqui. Aqui, ó. Enlil e Enki, ambos filhos do deus Anu, são frequentemente apresentados como irmãos no panteão sumério, embora seus domínios e símbolos sejam bastante distintos, refletindo suas diferentes funções no cosmos. Enquanto Enki está intimamente ligado aos elementos da água, sabedoria e regeneração, Enlil está associado ao ar, tá? Ao vento, à autoridade e ao destino, tá certo? Esses aspectos das suas personalidades e esferas de influência também são refletidos em seus respectivos símbolos. Enquanto que os símbolos de Enki são água, peixe, sabedoria, serpente, tá? Vocês verão isso tranquilamente se vocês analisarem, vocês vão perceber que, por que eu falei agora há pouco, que os cristãos vão partir do princípio de que eles vão usar os símbolos, né? Os símbolos de Enki, que eu já coloquei aqui no outro vídeo, né? Peixe, água, o cálice, o Me, né? Vocês vão ver isso sendo propagado por meio de quem? Dos cristãos, né? Então vamos lá aqui, ó. Quando você pega os símbolos de Enlil, o vento e o ar, tá? Enlil, o deus do vento e do ar, das tempestades, esses elementos eram associados à sua natureza impetuosa e a habilidade de moldar e dominar os eventos naturais. Então aqui a gente já vai ver que ele difere um pouco dos símbolos tá? Então o vento e ar, aqui, ó, representam o domínio sobre as forças da natureza e o controle sobre o destino das pessoas. Por isso que ele é o senhor da roda de Sansara, tá? Enlil, ao governar o vento, personifica a liberdade de ação e a capacidade de alterar o curso dos eventos universais. Tá observando? A outra coisa que é símbolo de Enlil, a montanha. A montanha é outro símbolo fundamental de Enlil. Em muitas tradições da Mesopotâmia, as montanhas são vistas como lugares sagrados, locais de contato entre os deuses e os humanos, e também como a morada divina. Então, vocês verão isso quando vocês veem aqui a palavra Ecur. Era o templo de Enlil em Nippur. Olha, pessoal, uma coisa que a gente precisa deixar claro é que por que o Antigo Testamento tudo está relacionado a uma montanha? Vocês já percebem isso de lógico. Por que criaram as pirâmides? Porque no lugar onde não se tinha montanha, se tinha pirâmide. Qual era a função da pirâmide?
É, a pirâmide tem um símbolo religioso, porque subir ao topo de uma pirâmide é encontrar-se com o divino, tá? Então, quando esses seres, o Enlil, tinha o Sinai, por exemplo, era o símbolo do Javé, que é o mesmo Enlil. Então, vejam que Moisés, para falar com Deus em determinados momentos, ele tinha que subir, tá? a montanha, certo? Então, outro símbolo do Enlil é o cajado, certo? Ou bastão. Enlil frequentemente aparece com um cajado ou bastão, ok? Que é símbolo de autoridade e poder supremo. O cajado, como objeto ritual de comando, está presente em muitas culturas antigas como uma representação da capacidade de um deus ou governante ditar leis, guardar povos e impor sua vontade. Então está aqui, né? Tá? Então, o Enlil, o símbolo do cajado, é esse aqui. Ó. Tá? Enlil é um símbolo claro do poder divino, do controle que ele exerce sobre as forças da natureza cósmica. Outro símbolo do Enlil era o leão. O leão é outro símbolo associado a Enlil, refletindo seu poder, forças e força divinos. O leão, tradicionalmente, simboliza a força, a coragem e o domínio em várias representações mesopotâmicas. Tá? O leão é, assim, uma metáfora, aqui, ó, tá? Para a força avassaladora de Enlil, que pode tanto proteger quanto destruir. Não é? Olha só. Aqui, aqui um dado interessante. Aqui, ó. Outro símbolo dele é o círculo e canelado. Símbolo do círculo com um canelado, né? Canelado, semelhante a uma cruz, é muitas vezes associado a Enlil, representando domínio sobre o vento. Agora você vai ver uma coisa que é interessante. Ele também tem um símbolo da serpente aqui, ó. Hã? Certo? Aqui, ó. Embora a serpente seja comumente associada a Enki, sempre também pode ter uma conexão indireta com Enlil. Uma conexão indireta com Enlil aqui, ó. Ok? Então vocês viram bem aqui, por exemplo, ó, que ele tem símbolo do leão. Tá? Então observem que o que é que caracteriza Judá? Porque, nós vamos ver no próximo vídeo, não nesse, porque os gnósticos vão falar que o Javé tinha a cara de gato. Né? Porque o gato também está associado à figura do leão. Porque são todos felinos. Né? Se você pegar também o leão como símbolo de alguns países, e muitos deles estão nos brasões de família, muitos deles, por exemplo, o leão da tribo de Judá, você vai ver que o símbolo dos judaítas é o leão. E os gnósticos chamam o Yaldabaoth cara de leão e corpo de serpente. Né? Então você vê que tem uma associação que é preciso deixar claro para nós de que isso existe, pessoal. E que se a gente não pesquisar, não ir atrás, não correr, a gente fica fazendo uma leitura completamente deturpada daquilo que os gnósticos escreveram para o seu povo. A metodologia deles, o linguajar deles era típico da época. Por sinal, todo o Novo Testamento é simbológico. Tá? O Antigo Testamento, idem. Colocam lá um monte de pedaço de história que aí, meu irmão, né, cria uma confusão imensa. Mas a gente já sabe que
os enquitas foram marcados de um jeito e os enlilitas foram marcados de outro, tá bom? Então não perca o próximo vídeo que a gente traz mais informações sobre isso. Forte abraço!